ser o vídeo, eu vou falar. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Amém. Deus possa abençoar cada um de nós. Como eu falei no começo da nossa batina, hoje nós estamos falando de PGs. E nós vamos assistir um vídeo agora que vai falar o que é pequeno grupo, tá certo? Para quem não conhece, vai conhecer agora. Pode soltar, pessoal. Uma vez por semana. O lugar não é tão importante, pode ser na casa de um deles ou parque bonito da cidade, mas o que não pode faltar é a alegria de compartilhar bons momentos, experiências e risadas junto a pessoas que se preocupam umas com as outras. Isso é um pequeno grupo, é amizade, é relacionamento, é conhecer o amor de Jesus através do amor dos meus amigos e levá-los para mais perto de Jesus. Sim, o pequeno grupo é um grupo de Deus para a igreja porque ele aproxima os irmãos. É uma forma de fortalecer o vínculo que a gente tem um com o outro. Temos uma semana muito agitada e sempre esperamos pela sexta-feira, que é o momento onde nós podemos receber os nossos amigos em casa, nos atrair. É maravilhoso, principalmente a parte de confraternizar, né? Lá tem muitas, além das brincadeiras, além das dinâmicas, a gente tem aquele lanche maravilhoso. O pequeno grupo é um plano vivenciado no Antigo e no Novo Testamento, que nasceu no coração de Deus para todas as igrejas, grandes e pequenas, para todos os segmentos. Dentro de um pequeno grupo, as pessoas também são motivadas a orar umas pelas outras, estudar detalhadamente a Bíblia e compartilhar experiências de vida ao lado de Cristo, e também podem convidar os seus amigos para participarem também. É tão bom viver em comunhão, em união, em uma família de pequenos grupos, a gente se sente mais à vontade. E sente a vontade também de convidar os colegas, os vizinhos, para participar conosco nesse momento. É um momento de evangelizar, é um momento de ensinar a amor de Deus para as pessoas. Foi maravilhoso quando eu entrei para a igreja. O primeiro ponto assim foi o pequeno grupo. A gente já foi convidado para ir para o pequeno grupo e lá os irmãos receberam super bem. Como o PG funciona aqui em casa, na sexta-feira à tarde, já começo a organizar as cadeiras, limpo o espaço, preparo o lanche. Mas durante a semana a gente conversa no grupo do WhatsApp, nós nos movimentamos, convidamos nossos amigos que ainda não são adventistas para estarem presentes no PG na sexta-feira. Esse foi o modelo da Igreja Adventista em seus primórdios, que proporciona um ambiente para o pastoreio e o desenvolvimento espiritual dos membros. Eu amo pertencer ao pequeno grupo. Venha fazer parte e sinta a alegria de estar no pequeno grupo. Amém. Esse é o nosso PG. É um momento de comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Eu acredito que todos receberam aí uma fichazinha de inscrição. Eu botei aquela urna dos pedidos de oração na frente, lá atrás, já tem referência, né? Vai lá perto da porta, então podem preencher e coloca o nome ali. Na fichazinha tem lá o PG, os PGs da igreja. Você vai marcar o PG que você quer participar, você bota o seu nome, a sua data de nascimento e bota lá, tá certo? Vocês podem fazer isso hoje ou amanhã, até amanhã, de preferência, para que possa nos organizar nos nossos PGs. Nesse momento, eu convido a nossa irmã, que pediu o nome, a Clara, desculpa, Clara, para louvar o Senhor.
digo não, estou aqui pra ser julgado, afinal culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar ouço a sentença do juiz e ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim. Que condenado foi por mim e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu penso então no que ele fez, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa, sem culpa. Amém. Amém. Para o encerramento, nós vamos assistir um outro vídeo. Esse vídeo aqui é bem interessante, que eu achei sobre PGs. Pode soltar, Josival. E aí, galera, tudo bem? E aí, mano? A paz do Senhor. Você já ouviu falar em pequeno grupo? E aí, galera, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? E aí, mano? A paz do Senhor. Você já ouviu falar em pequeno grupo? Pois é, hoje eu queria dar as 10 dicas para ter um bom pequeno grupo. Eu conheço como célula. Lá na igreja eles chamam de GP. GP para mim é Fórmula 1.
Não importa o nome que você dá, nem importa se você está num acampamento ou na rotina do seu dia a dia. Pequeno grupo é sempre bom para trazer comunhão, se aprofundar na palavra e acolher os novos na fé. Primeira dica: procure um lugar descontraído. Se você está num acampamento agora, não fique dentro do salão de culto. Procure um lugar, quem sabe, gramado, ao ar livre, um lugar descontraído para você poder ter um bom ambiente para o seu pequeno grupo. Eu quero fazer o pequeno grupo na piscina. Ou se o seu grupo for durante a semana, procure uma casa que tenha um espaço confortável e que dê para pedir uma pizza depois. Eu não gostei dessa ideia não, eu gosto é dos bancos duros de madeira da igreja, que tem lugar para eu colocar o meu inário. Segunda dica: crie um ambiente acolhedor. Eu sei que as velhas amizades são boas de se manter, mas esse pequeno grupo tem que ser acolhedor. Crie nos primeiros minutos um ambiente onde os de fora se sintam bem-vindos. É por isso que lá na igreja a gente sempre fala todo mundo junto. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se for menina comigo, sempre será bem-vinda. E não pode ficar sem um abraço. Comece quebrando o gelo. Para um pequeno grupo dar certo, precisa que todos estejam descontraídos e com o mínimo de segurança. Por isso, não comece com perguntas difíceis ou já lendo a Bíblia, senão todo mundo vai travar. Olha você perdendo tempo, já tem que chegar com tudo, perguntar se quer aceitar o evangelho e ir para o céu ou se vai para o inferno. Vai para o inferno mesmo, para o inferno queimar lá no capiroto. Eu adoro quando eles fazem dinâmica ou até perguntas bestas, porque é aí que eu posso fazer minhas piadinhas. Isso mesmo, Lu. Essa é a ideia dos primeiros 10 minutos. Fazer a turma descontrair, relaxar. E depois a gente entra na parte séria. Quarta dica: não monopolize o tempo. A graça de um pequeno grupo é que todos podem falar e dar opinião. Eu acho que só o pastor deveria ter opinião, só ele recebe de Deus. Esse negócio de todo mundo dar opinião me cheira a movimento revolucionário, ou pior, anarquia. Não é de Deus não, não é não. Ah, Marcos, eu odeio ficar esperando esses tímidos falarem, parece que tem que pegar no tranco. Não tenho paciência não tenho não. Mas temos que ter. É insuportável estar em um grupo que tem uma pessoa que se acha o dono do tempo ou da verdade. Isso se aplica também ao facilitador do grupo. Quinta dica: tenha um linguajar para todos. Não se esqueça que nem todo mundo fala o crentez ou o evangeliquez. Mas cada varão deveria ter a unção de entender os mistérios do alto. E facilitador, se lembre que nem todo mundo sabe o contexto bíblico do texto que está sendo lido. Mas se os visitantes entenderem tudo, eu perco importância. Perco a chance de ter que traduzir o que significa para elas. Você sabe por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque Jesus é o primeiro. Sexta dica: respeite as pessoas e os seus comentários. Peraí, sempre tem um cara que gosta de discordar do contra, ou então que fica falando besteira. Já chego no bullying. Essa é a minha pedagogia. Pedagogia do bullying, mano. Para mim, todo mundo que quisesse falar deveria citar um texto bíblico antes. É a regra para poder falar. Precisamos ter um ambiente em que qualquer pessoa se sinta aceita e que tenha liberdade de falar o que pensa. Sétima dica: valorize a Bíblia e a oração.
O bate-papo é sempre bom, mas não menospreze o tempo de leitura da Bíblia e de orar. Leia os textos da Bíblia com calma. Deixe o texto falar com cada um. E lembre-se que mesmo não sendo uma reunião de oração, todo mundo gosta de receber uma oração e de fazer um pedido. Até que enfim, uma dica boa. Hoje eu tenho alguns pedidos para fazer. Eu coloquei em ordem alfabética. Espera aí um pouquinho. Oitava dica. Compartilhe as suas tentações para não ter que confessar os seus pecados. Aproveita que você está num pequeno grupo e abra o coração. Tenta não usar uma máscara religiosa. Fala na lata do problema que você está vivendo. Eu não tenho nenhum problema, sem nenhuma máscara. Está tudo em paz com o Senhor. Então tá, vou falar todos os meus pecados cabeludos, começando com a menina do louvor que usou saia e quando eu ouvi, causou em mim um negócio. Nona dica, fuja da tentação das fofocas. O que você fala no pequeno grupo, fica no pequeno grupo. Você não iria gostar se alguém ficasse falando para os outros o que foi confiado só para eles. Então não faça isso com os outros. Eu nunca fofoco. Eu só compartilho com os outros para eles poderem orar. É diferente. Para, Tero. Isso é fofoca. Não é compartilhar. Não é fofoca, não. Décima dica. Prepare-se. Prepara, que agora é hora do show das poderes. Muita gente acha que pelo encontro do grupo pequeno ser algo descontraído e tudo mais, não precisa preparar. Ou às vezes ele se acha muito bom para isso. Durante a semana, separe um tempo para preparar o pequeno grupo e buscar a orientação de Deus. Eu escrevo até as orações que vamos ter durante o nosso santo encontro. Ai, como era bom quando a liturgia vinha toda escrita no boletim. Bons tempos. Preparar é para os fracos. Aqui é só no improviso e no stand-up comedy. Tenho certeza que as dicas que passamos podem ser muito boas para o seu pequeno grupo, onde todos poderão conhecer mais da palavra de Deus, ter uma comunhão maior uns com os outros e acolher as novas pessoas que não conhecem o Evangelho. Não deixe de buscar mais material para fazer o seu pequeno grupo com excelência. Quem sabe até pegar o livro Vida Cristã Fora da Caixa, que eu lancei há pouco tempo. Olha, que Deus abençoe o seu grupo e bom encontro. Um ósculo santo a todos. Peraí, mano. Já acabou o tempo? Eu ainda tenho uma piada para contar. Sabe a diferença do pastor, do líder de louvor e do seminarista? Não sabe não? É que o pastor quando vai pregar, ele... Som. Fica aí a dica, são dicas importantes, com um pouco de humor, descontração, mas nós precisamos aprender essas dicas para praticar no nosso PG. Nesse momento chegou o encerramento da Escola Sabatina. Infelizmente, mais uma Escola Sabatina se findou, mas próximo sábado teremos mais, com o estudo da Palavra de Deus, o estudo da lição, com oração e muita comunhão com Deus. Nesse momento, convido a todos a ficarmos de pé para orarmos pelo final da Escola Sabatina. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para te agradecer, porque participamos de mais uma Escola Sabatina, Senhor, onde aprendemos mais sobre Ti, sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos. Nós aprendemos sobre PGs, nós aprendemos mais sobre a Tua obra, sobre as Tuas coisas, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática como bons alunos, que o Senhor possa nos ajudar a permanecer firme, Senhor, na Tua Palavra e nos Teus ensinamentos. Vem ser com o restante da programação, com a segunda hora. Vem nos abençoar nesse sábado. Esse sábado que é um dia especial
de comunhão contigo. Então, que o Senhor possa nos conceder um restante sábado na tua presença. É isso que nós te pedimos e te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Feliz sábado. Agora chegou o momento dos nossos avisos. Esperando o Josival colocar a imagem. Bom, amanhã continua a série do Apocalipse, Revelações de Esperança. O tema de amanhã vai ser a maior de todas as guerras. Então, que você possa se fazer presente, tem muitas visitas que estão vindo também estudar essa série do Apocalipse. Então, amanhã vai ser quem, Márcio? Então, amanhã será o Fred, o palestrante da noite, que você possa vir e possa se fazer presente. Próximo aviso é sobre o Clube dos Aventureiros. As inscrições estão abertas ainda, as reuniões vão começar amanhã, né? Então você que é pai de aventureiro, você conhece algum aventureiro na sua família, amanhã aqui na igreja, vai ser à tarde, né? 3 horas da tarde vai começar as reuniões dos aventureiros. Pode passar? E também hoje começam as inscrições do Clube dos Bravadores, da nossa igreja. Então você que tem algum parente de 10 a 15 anos que queira fazer parte do clube, procure o Wagner, a Samires, depois do culto, para se informar sobre as inscrições. E outro aviso é sobre os cultos, né? Saiu um decreto essa semana que a capacidade da igreja tem que ser reduzida em 60% dos membros. Então, aqui na igreja são 45 vagas por culto, durante esses próximos 7 dias. Então, o culto de amanhã também vai ser 45 vagas. Hoje aqui já tem aproximadamente 30 pessoas. Então, amanhã, se você vir, chegue cedo, garanta o seu lugar às 6h30, porque se passar dos 45, infelizmente, vocês não vão poder fazer parte do culto de amanhã. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos chegar cedo amanhã, para que possamos aprender sobre o Apocalipse também. E lembrando que amanhã, após o culto, vai ter uma reunião administrativa com a igreja, então se façam presente também. Som. Neste momento vamos cantar a música Nós Te Adoramos para o início do culto divino. graça e paz também. Nossa esperança é ver-te em breve e te adorar, Senhor, pra sempre. Amém.
Olha que feliz sábado bonito, né? Deixa eu abrir aqui a historinha de hoje. O tema da historinha de hoje, deixa eu lembrar aqui, viu? O tema da historinha de hoje é Jesus não voltou. Todo mundo aqui... É uma formiga, deixa eu... Todo mundo aqui espera Jesus voltar. Já pensou, quando Jesus voltar não vai ter mais coronavírus? Não vai precisar usar mais máscara? Não vai ter mais doença, nem febre, né? Vai ser bem legal quando Jesus voltar. E o tema de hoje é Jesus não voltou. Ó, hoje vamos contar a historinha da vovó Ellen. E a vovó Ellen, viu, Mirella? Quando a vovó Ellen era criança, ela sofreu um acidente. Sabe o que aconteceu? Jogaram uma pedra no rosto dela. Foi tão forte que o nariz dela ficou muito feio e troncho. Quase ela perde o nariz, acredita? Já pensou ficar sem o nariz? Então a vovó Ellen quase perde o nariz quando era criança. E ela ficou muito triste, porque por conta dessa pedrada sempre ficava doente, sempre estava no hospital, sempre estava tomando injeção. Até que um dia ela ouviu um sermão especial de um homem chamado Guilherme Miller sobre a volta de Jesus. E Guilherme Miller disse que Jesus ia voltar e não ia ter mais dor, não ia ter mais dodói, não ia ter mais hospital. E ela ficou muito feliz. Eita, vai chegar um dia que eu não vou precisar ir mais para o hospital, não vou ter mais doença. E ela ficou muito feliz, muito alegre e queria ver muito a volta de Jesus. Só que ela tinha um medo muito grande. Ela tinha medo de não ir para o céu, ela tinha medo de fracassar, ela tinha medo de que, por conta da doença dela, ela não tivesse força de ir para o céu. Ela tinha medo de que Deus castigasse ela e não fosse para o céu. Tudo isso ela ficou muito angustiada com isso. Ficou com muito medo, muito medo. E até que um dia, ela teve um sonho. E sabe o que aconteceu no sonho dela? Ela foi para o céu no sonho, né? Quando chegou lá, ela viu Jesus, viu Deus, viu o céu, que era muito lindo, né? E os anjos. E sabe o que acontecia? Jesus tocou na cabeça dela e disse: Ellen, não tenha medo. Eita! E para completar, Jesus ainda deu um fio verde para ela. Um fio verde, que significava a fé. Que lindos sonhos ela teve. Ela ficou impressionada com esses sonhos. E ela contou esses medos para o pastor da igreja dela, para o papai e a mamãe dela. E o papai, o pastor, disse que ela não tivesse medo mais, porque Jesus tinha um plano muito especial para ela. Ela compreendeu que Deus é como Jesus, é amigo dela. E ela começou a se preparar muito feliz para a volta de Jesus. E os meses foram passando e foi chegando perto da data que marcaram, né? Algumas pessoas marcaram a volta de Jesus. Um dia em outubro seria a volta de Jesus. Só que os meses começaram a passar, começou a chegar mais perto. Só que a Bíblia fala que a hora ninguém sabe que Jesus vai voltar, nem um dia, né? E eles marcaram de forma errada essa volta de Jesus. E quando o dia terminou, que eles marcaram o dia, né? Quando aquele dia terminou, Jesus não voltou. Foi uma tristeza muito grande para todo mundo. Ela e seus amigos ficaram decepcionados porque Jesus não voltou. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Ela aprendeu a confiar em Jesus, mesmo nos momentos de decepções. Mesmo nos momentos de decepções, ela entendeu que Deus é amigo e está sempre ao lado dela. Sabem, vocês também podem confiar em Deus. Vocês também podem sentir que Deus é amigo de vocês também.
vocês podem tratar Jesus e Deus como o melhor amigo de vocês. Mesmo quando acontecem problemas, Deus e Jesus estarão ao nosso lado. Vocês sabiam disso? Mesmo quando a gente está triste, quando a gente sofre alguma decepção, algum problema, Deus sempre estará perto de nós. Como Ellen curou o medo dela? Como foi que Ellen curou o medo dela? Que ela tinha muito medo. Como foi? Sabe como foi? Orando mais e conversando com pessoas de sua confiança. Vocês viram como a história da vovó Ellen é importante. Vamos confiar mais em Deus e em Jesus. Então, toda vez que a gente sentir medo, a gente precisa orar, pedindo a Jesus que nos tire esse medo. Vamos orar nesse momento? Todo mundo aqui tem medo, não tem medo de alguma coisa? Então vamos orar para que Jesus... De escuro? Vamos orar para que Deus tire o medo do nosso coração? Bora? Posição para oração. Feche os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado pela historinha de hoje. E, por favor, Senhor, tira do nosso coração o medo. Que nada possa nos atrapalhar de te servir e de te amar. Nos ajuda a tratar o Senhor como nosso amigo. Abençoa o papai e a mamãe e a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos voltar quietinho para o papai e para a mamãe. E ficar quietinho para o restante do culto. Provai e vede. História de hoje: mudança de ritmo. Daiane nasceu em um lar adventista. Porém, na sua adolescência, resolveu experimentar outros caminhos e parou de frequentar a igreja. Um dia, andando pelas ruas de sua cidade, ela viu o anúncio de um show de música pop e decidiu ir. Durante a apresentação dos grupos musicais, ela se apaixonou pelo guitarrista de uma das bandas de rock. Os dois se conheceram e no dia seguinte já estavam fazendo planos para o futuro. Pouco tempo depois, Daiane com 17 anos e o Wellington com 21 já estavam morando juntos quando resolveram formar uma nova banda de rock para que Daiane fosse a vocalista. A imprensa passou a divulgar o sucesso da banda em jornais e em programas de rádio e televisão. Com isso, veio o dinheiro de que tanto precisavam e a fama que tanto sonhavam. Gente, é agora, é o momento da Reclive. Eles vai ganhar mundialmente, Um dia, chegando em casa, Daiane resolve descansar e ver um pouco de televisão. Passando de canal em canal, sem se interessar por nenhum programa, ela sintonizou a TV Novo Tempo pela primeira vez. Ao observar o conteúdo da programação, ela se interessou em assistir ao programa Está Escrito. A vida de Daiane não era mais a mesma. Seus planos para o futuro pareciam estar sofrendo uma mudança de rumo. Com o passar dos dias, ela se questionava se devia ou não cantar numa banda de rock. E também o fato de morar junto com Wellington sem ser casada legalmente com ele. Daiane estava cada dia mais confusa. Um dia, quando os componentes da banda bebiam num bar comemorando o sucesso de mais um show, algo inesperado aconteceu. Gente, tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. E como vocês são os meus melhores amigos, eu não posso mais esconder de vocês. Há algum tempo, tá acontecendo uma coisa que eu não estou contando pra ninguém. E eu tenho que falar porque tá doendo aqui dentro do meu coração. Jesus Cristo está me chamando. E como eu posso dizer não para Ele, já que Ele fez tudo por mim? Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tomei uma decisão. Este foi o meu último show com a Reclive.
Eu sei que não é o momento certo. Eu sei que nós estamos gravando, está vivendo, começando a viver o nosso sonho de banda. Mas me entendam, eu não posso dizer não a Jesus. E eu espero que da mesma forma que eu estou dizendo sim para Ele, que um dia vocês possam dizer. Assim como você também, Guilherme. Mas eu não posso mais continuar. Eu tenho que sair da banda. A notícia surpreendeu a todos e o fim da banda Reclive estava próximo. Wellington atendeu ao apelo de Daiane, se desligou da banda e passou a assistir os programas da TV Novo Tempo junto com ela. A partir daí, procuraram a Igreja Adventista, receberam estudos bíblicos e entenderam os propósitos de Deus para suas vidas. Como os dois se amavam e desejavam seguir juntos na nova vida, eles foram ao cartório local e regularizaram aquela união através do casamento. Daiane e Wellington não tocam mais em bandas de rock. Eles decidiram entregar suas vidas nas mãos de Deus através do batismo e se tornaram um exemplo de fé, determinação e coragem. Hoje, eles são uma bênção para a Igreja Central de Mucajaí, em Roraima. Wellington é um ancião jovem e desenvolve um bom trabalho coordenando programações e apoiando a juventude em seus projetos. Daiane é a líder do departamento de música e regente do coral jovem. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por se fazer presente esta manhã aqui conosco. Muito obrigado pela Tua misericórdia e o Teu amor sobre cada um de nós. Obrigado por esses dízimos e essas ofertas que foram ofertadas na Tua salva. Que Tu venha, Senhor, abençoar cada um deles, meu Pai.
e que ele seja honrado e glorificado pelo teu santo nome. Que tudo que for usado aqui, desses dízimos, dessas ofertas, seja por honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada um de nós, derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e nos protege de todo mal. Isto é que te peço, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Distante de ti, traçando meu caminho longe de tuas mãos. A partir da herança que me destes, perdi. Nada me restou além do meu coração. Não tenho mais pra onde ir, por isso hoje vim aqui à tua casa, me humilhar. Sei que não sou digno, preciso voltar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor. A tua graça me basta, teu perdão me fez voltar a sonhar, a sonhar. Recebeste com incomparável jamais me vi.
Antes de irmos para o sermão, nós iremos fazer um momento de oração em prol da família da Luane, a esposa do Pedrinho. A gente soube agora pela manhã que o pai dela faleceu por causa do Covid e a mãe está internada também, provavelmente por causa do Covid. Então nós vamos ter esse momento de oração em prol da família dela, em prol do Pedrinho, dos seus familiares, para que Deus possa ajudar nesse momento, né? E possa dar a cura para a mãe da Luane. E eu gostaria de chamar meu pai para fazer essa oração. Feliz sábado, igreja. Irmãos, aquelas pessoas que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar para fazer essa oração. Querido Deus, bondoso e amado Pai que habita nos mais altos céus, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Amém. Pai querido, te pedimos neste momento humildemente, Senhor, que o Senhor venha ser com a mãe da Luane, Pai eterno. Não sabemos realmente como está o estado dela, mas o Senhor sabe, ó Pai. Que conforme a tua vontade, o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre a vida dela, Pai eterno, e também sobre a vida de Luane, Pai eterno. Eu sei que ela está passando não é fácil, perdeu um pai que ela amava tanto, ama tanto, Senhor Deus, e agora a mãe internada. Que o Senhor possa confortá-la, Pai eterno, porque palavras humanas nenhuma pode confortar uma pessoa que encontra nessa situação, mas que o Senhor, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, possa, ao encontro de Luane, Pai eterno, e a confortá-la. Dar-nos, Senhor Deus, tua paz, vencer com a família dela também. Eu sei que os pessoal estão enlutados, estão sofrendo, que o Senhor venha ser com cada um da sua família, seus familiares. Obrigado por tudo, Pai eterno. Toma cada um de nós em tuas santas mãos, vencer com a mensagem de hoje. É o que eu te rogo por Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de dar um aviso que não foi dado antes do sermão, é que a partir da manhã nós vamos demarcar os bancos por questão do distanciamento, por causa do decreto que saiu essa semana, o decreto que o governador fez. Então, a partir da manhã, nós vamos demarcar os bancos. Vai ter uma imagenzinha verde, onde vai poder sentar, e um X com um fundo vermelho, que vai ser o lugar que não se pode sentar, tá certo? Hoje, a programação está sendo voltada para os PGs. E nós vimos na Escola Sabatina como funciona o PG, a importância do PG na igreja, mas com esse conteúdo surge a pergunta: por que eu devo ir para o PG? E por que o povo não está indo para o PG? E para responder essas perguntas, nós vamos estudar a palavra de Deus. E antes de entrarmos sobre esse assunto, não tem como falar de pequeno grupo sem falar da igreja primitiva. Esse nome primitivo soa às vezes estranho para nós, dá a entender que primitivo é algo rústico, algo grosseiro, mas eu pesquisando e vi que primitivo significa algo que veio primeiro, que é a primeira igreja nesse caso. E todo o Novo Testamento, tirando os Evangelhos, foi escrito, foi inspirado por Deus em torno da igreja primitiva. O Novo Testamento, tirando os Evangelhos, foi escrito para a igreja primitiva na época ali dos apóstolos. Claro que se estende para todos nós, né? Mas foram entregues para eles. A palavra de Deus foi entregue para a igreja primitiva. Eu convido a todos a abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 2.
Todos acharam? Amém? Vamos fazer mais uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir mais uma vez pela iluminação do teu Santo Espírito sobre o estudo da tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa nos ensinar conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. É isso que nós te pedimos e te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. No capítulo 2, no versículo 42 do livro de Atos, nos diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na linguagem de vocês, de doutrina, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Esse aqui é o relato, o primeiro relato da igreja primitiva, que mostra como a igreja crescia no tempo dos apóstolos. Na verdade, a igreja primitiva é a igreja modelo para os nossos dias. Como fazer a igreja crescer? Como fazer os PGs crescer? É se baseando o que está escrito aqui no livro de Atos sobre a igreja primitiva. Nós temos, nesse período, que a igreja primitiva tinha uma doutrina pura, que nós temos até hoje, nós temos as nossas doutrinas. Nós temos o povo sendo caridoso, com suas caridades, repartindo pão, vendendo suas propriedades e repartindo entre o povo. Nós vemos isso aqui no relato da igreja primitiva. Nós vemos o povo se unindo, na linguagem de vocês, fala que eram unânimes no templo. Eles perseveravam unânimes no templo, diz no versículo 46. E essa palavra é bem forte, perseveravam. Ou seja, eles lutavam, eles insistiam para estar ali na casa de Deus, no templo. E isso era todos os dias, segundo o relato. E havia um crescimento espiritual e também um crescimento em quantidade. Lógico, se o Espírito Santo estava agindo, se existia a busca pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por consequência, havia os batismos e sim o crescimento da igreja. O que me chama a atenção é que nesse relato fala muito sobre a comunhão. Nós comentamos um pouco sobre a comunhão na classe de jovem, e a igreja muitas vezes se prende à comunhão com Deus. Realmente a comunhão com Deus é um ponto importante na vida cristã, da nossa caminhada, mas não é tudo. Nós precisamos também ter a comunhão com nossos irmãos, e isso é desde o começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis até Apocalipse. Nós vemos que Deus, ele separa e fala sobre isso, sobre a comunhão com Deus e a comunhão com o nosso próximo. Sem pegar os 10 mandamentos como exemplo, a metade é sobre Deus e a outra metade é sobre o nosso próximo. Cristo também falou que tudo que fizeste a esses pequeninos, também fazeis comigo. Ou seja, o que nós fazemos com o nosso próximo também atinge a Deus. Cristo resumiu os mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então percebam que Deus sempre traz para a vida cristã esses dois lados, a comunhão com Deus e a comunhão com o nosso próximo.
E muitas vezes nós nos prendemos somente com a comunhão com Deus. Nós viemos à igreja buscar comunhão com Deus, fazemos nossos cultos em casa para buscar comunhão com Deus e nos esquecemos da comunhão com o próximo, esquecemos do nosso lado aqui, que é com o nosso próximo. E no versículo 42 e 44 fala sobre isso, sobre a comunhão com o próximo, como eles repartiam tudo e ajudavam uns aos outros, era unânime. A igreja só pode crescer, a igreja só vai crescer quando nós nos unirmos, quando existir a comunhão com o nosso próximo, quando o nosso eu for deixado de lado e os irmãos pensar mais no próximo, que está ao nosso lado, muitas vezes precisando de uma palavra de conforto ou passando necessidade. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 31, 46, fala o que eu falei, que Cristo, no julgamento, fala que tudo que fizeste a esses pequeninos, também fazeis comigo. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Salmo 133. É um salmo bem comum, mas que retrata bem essa comunhão com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Salmo 133. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte, no versículo 1: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Veja como o salmista, ele trata essa questão da comunhão com nossos irmãos. Como é bom e agradável vivermos com os irmãos, em união, unidos. E Cristo, ele sempre trouxe isso para o seu ministério, sobre a união. Ele fala sobre que ele é a videira e nós somos os ramos. Fala que ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, formado por membros. Ou seja, Deus, ele sempre prega sobre a união, sobre a comunidade, em vivermos em comunidade. Aí que entra os PGs, porque os PGs, ele veio para podermos viver mais em comunidade, sair da igreja para vivermos como os apóstolos viviam na igreja primitiva, unidos ali em casa, repartindo o pão, fazendo nossas atividades, estudando a palavra de Deus e buscando o Espírito Santo e pregando o Evangelho. Veja o que Atos capítulo 5, versículo 42 fala sobre a convivência dos irmãos na igreja primitiva. Vamos voltar lá para o livro de Atos, lá em Atos capítulo 5. Vamos ver o que Lucas escreveu sobre os irmãos da igreja primitiva. Atos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 42, nos diz: Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O interessante é que era todos os dias, no templo e na casa dos irmãos, eles pregavam sobre Cristo. Pregavam sobre o sacrifício de Cristo, sobre o amor de Cristo, quem era Cristo na vida deles e como Cristo transformava a vida de quem entregasse o coração nas mãos de Deus.
E esse é um bom exemplo para nós hoje. Nós precisamos viver em comunhão na igreja e também na casa dos nossos irmãos. Isso é uma necessidade que a igreja viu e que precisa ser feita. Houve um estudo sobre PGs, um estudo global, e mostrou que as igrejas que aderem aos PGs é uma igreja próspera e que cresce constantemente. Eu estava lendo um livro que é Edificando a Igreja em PGs. E esse livro foi escrito por um pastor, e fala que muitas igrejas cresceram em espiritualidade e em número através dos pequenos grupos, porque é um momento onde os irmãos se reúnem informalmente e ali eles convivem, eles conversam, contam seus problemas, essa dificuldade que muitas vezes não é alcançada aqui na igreja, porque o culto não é tão pessoal assim. Às vezes não conversa no culto e não sabe as informações. E no PG, essas pessoas são ouvidas, são alcançadas. Nós podemos levar pessoas do mundo aí afora para os PGs, e naquela reunião informal nós conseguimos atrair pessoas para Cristo. E assim foi como os apóstolos fizeram. Eles iam nas casas, eles conversavam, eles se confraternizavam ali e também pregavam o evangelho e alcançavam as pessoas. E o relato fala que eram crescida o número de membros nessa época, ia sendo acrescentados, ia sendo batizados, porque eles se preocupavam com a parte pessoal dos seus membros. E nós precisamos seguir também esse exemplo. Mas se os PGs são tão importantes assim, se essa convivência é tão importante assim, por que nós não vemos o PG crescendo? Porque a gente não vê os membros participando do PG. Claro que isso é uma escolha pessoal, mas veja o que o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1 fala. Vamos voltar aí para o Antigo Testamento, no livro de Provérbios, depois de Salmos. Provérbios, capítulo 18. Todos acharam? Amém? Na minha linguagem, que é a linguagem internacional, fala o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aquele que se isola busca interesses egoístas. Muitas vezes o PG não cresce, a igreja não cresce por causa dessa palavrinha, egoísmo. E eu fui pesquisar o que significa egoísmo. E o dicionário fala: a atitude de uma pessoa que coloca seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento das demais pessoas com que se relaciona. Isso é uma verdade bem presente no meio do povo de Deus, no meio da igreja, que às vezes nós colocamos os nossos interesses, os nossos desejos e nossas necessidades acima das coisas de Deus, acima dos interesses de Deus, acima das necessidades de nossos irmãos. Paulo é bem claro quando fala que nós precisamos congregar. Jesus também falou que nós precisamos andar unidos, juntos, para que quando um cair, o outro possa levantar, possa reerguer. Cristo também falou: onde 2 ou 3 estiverem, Ele estaria ali presente. Eu sei que nós podemos adorar a Deus individualmente. Eu sei que nós podemos buscar a Deus individualmente. Mas a busca por Deus, a busca pelo Espírito Santo, em coletividade, em grupo, é mais poderosa, é mais extraordinária do que a busca individual. Os apóstolos, antes de iniciar esse ministério, antes da pregação ali do derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, eles se uniram
em oração, eles se uniram para buscar o Espírito Santo, e a partir daí o Espírito Santo foi derramado e eles fizeram esse ministério tremendo que é relatado no livro de Atos. Porque a busca pelo Espírito Santo, a busca por Deus em grupo é bem mais poderosa do que a busca individualmente. Nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva, seguir o exemplo dos apóstolos e buscar a Deus em coletividade, tanto aqui na igreja como nos PGs. E muitas vezes nós deixamos de ir para o PG, deixamos de vir à igreja por motivos egoístas, porque nós colocamos as nossas necessidades acima das necessidades do grupo e da igreja. Nós precisamos nos apoiar, nós precisamos ter esse apoio. Um outro motivo porque os PGs não crescem, porque os membros não vão para os PGs, está lá no livro de Isaías, capítulo 58. É só avançar aí nos livros. Depois de Eclesiastes, vem Isaías, no capítulo 58. Todos acharam? Amém? No versículo 13 e 14 nos fala: o seguinte, na minha linguagem fala: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banquetei com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. É bem interessante essa linguagem, né? Esse texto fala que nós devemos fazer as coisas de Deus no sábado, em vez das coisas do nosso próprio interesse. E isso é uma questão bem importante, porque muitas vezes deixamos de ir para o PG para transgredir o sábado, porque nós fazemos coisas que não é de Deus, que é do nosso próprio interesse. Porque se um membro não está no PG, ele está fazendo o que no dia de sábado? Se eu não venho à igreja sábado de manhã, o que eu estou fazendo no dia de sábado? Com certeza, suprindo os meus interesses, as minhas necessidades e não a de Deus. E Deus fala que nós devemos ter cuidado com isso, porque o sábado é de Deus, esse dia é de Deus, esse tempo não nos pertence. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, esse tempo não nos pertence. Esse tempo é de Deus. E nós precisamos fazer as coisas voltadas para Deus. E como o PG é feito no dia de sábado, nós precisamos estar no PG, porque nós precisamos, como eu falei anteriormente, viver em coletividade, nós precisamos suprir as necessidades do grupo, as necessidades da coletividade. Então, o segundo ponto que faz com que o membro não vá ao PG é a transgressão do sábado. Eu convido a todos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos. Vamos voltar para o Novo Testamento. Nós vamos ver o terceiro e último ponto, o último motivo, porque os PGs não crescem, porque um membro falta uma reunião de PG.
ou um culto. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Fala o seguinte: o Deus que concede o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui nesse texto que nós precisamos perseverar e ter ânimo no espírito de unidade. Perceba que Paulo não só fala em sermos unidos, em termos de unidade, ele fala que nós devemos perseverar, ter ânimo. Eu sei que é difícil nós vivermos em grupo, nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos problemas, os nossos conflitos, mas Paulo fala que nós devemos perseverar, ter ânimo e vivermos em união, buscar essa união, buscarmos essa unidade para que a igreja possa crescer unida, porque onde há divisão não há crescimento, onde há divisão não há prosperidade, e para a obra de Deus, para que a obra de Deus possa crescer, nós precisamos ter essa união, precisamos ter essa unidade para o crescimento. Imagine se o cérebro fala que nós devemos ir para frente e as pernas não obedecem. Não há progresso. Se Jesus, que é a cabeça da igreja, fala que nós devemos seguir tal caminho, fazer isso e aquilo, e nós como corpo não fizermos, a obra não vai para frente. Não vai. Então, nós precisamos estar unidos entre irmãos e unidos em Cristo. Porque os membros do nosso corpo precisam estar unidos, como também o corpo precisa estar unido à cabeça para o bom funcionamento. Então, nós precisamos ter essa união com o nosso irmão, mas também ter essa união com o nosso Deus, que é a cabeça da igreja. O terceiro ponto é a falta de apoio. Quando não há unidade, quando não há união, não há apoio. A gente vê divisões e separações. Quantas vezes nós marcamos uma programação e muitos não vêm? Não é só uma falta ao culto, não é uma falta com Deus, mas é uma falta de apoio com as pessoas que estão organizando. Nesses 10 dias de oração, nós convidamos o pastor, presidente da missão, para vir fazer a abertura aqui dos 10 dias. E nós corremos atrás, nos programamos, tentamos trazer sempre o melhor para a igreja e muitas vezes não tem esse apoio. E causa o quê? Desânimo, acaba a gente não buscando melhorias, não buscando fazer o melhor. E isso não é bom para o crescimento da igreja, para a pregação do Evangelho. Nós precisamos dar esse apoio para as pessoas que estão fazendo. Eu não gosto, mas mesmo assim nós precisamos apoiar. Eu não gosto de vir nas quarta-feiras, eu não gosto do culto de domingo. Não importa. Se você não gosta, você tem que pensar no outro. Você não pode pensar no seu eu. Você tem que quebrar esse eu e fazer mesmo que seja contra a sua vontade. Porque nós precisamos apoiar uns aos outros para que esse mecanismo possa ir à frente, possa crescer para a glória do nosso Deus. E para finalizar, eu gostaria de deixar o recado que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vamos dar uma avançada nos livros aí do Novo Testamento para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 25.
olha que Paulo fala aos Hebreus, no versículo 25 do capítulo 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Em outra linguagem fala, não deixemos de congregarmos, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Nós precisamos nos congregar e nos encorajarmos para podermos crescer cada vez mais e sempre estar conectado tanto com o nosso irmão como também com Cristo. Nós precisamos realmente dessa unidade com os irmãos e essa unidade com Cristo. Vamos voltar rapidinho para o livro de Romanos. Esse é o último texto. Veja o que Paulo fala aos Romanos. Esse é o último texto para nós finalizarmos aqui. Romanos capítulo 12. No versículo 10, nos diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Veja o conselho de Paulo, né? Dediquem-se uns aos outros. Essa palavra dedicação exige o quê? Exige determinação, exige força de vontade, existe busca. Nós precisamos ter esses atributos um com os outros, dedicarmos um pelos outros, para que nós possamos crescer juntos em espírito e em verdade, crescermos em graça, crescermos espiritualmente. Nós precisamos dessa união. Está aqui escrito por Paulo, inspirado por Deus. Nós, como cristãos, precisamos pensar no nosso próximo. Não só aquela pessoa que está necessitada, não só aquela pessoa que está fora da igreja, mas sim das pessoas que estão aqui dentro também. Precisamos nos dedicarmos uns aos outros. Nesse momento, eu convido a Carla, que vai louvar o Senhor, que nós possamos meditar nesse louvor que vai ser entoado nesse momento. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar
Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Amém. Lembrem-se, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por mais um ensinamento que o Senhor nos concede. Vem nos ajudar, Senhor, a colocar em prática a Tua Palavra, esse ensinamento, porque nós sabemos que nós precisamos amar o nosso próximo, nós sabemos que precisamos estar unidos, unânimes, perseverando na doutrina e na comunhão com o nosso próximo e com Deus. Nós sabemos que é difícil, Senhor, viver em grupo, sabemos que a dificuldade é enorme, mas vem tirar de nossos corações o nosso eu e vem colocar o Teu coração, Senhor. Vem restaurar em nós a Tua vontade. Vem restaurar em cada um que está aqui o Teu querer, Pai. Os Teus princípios e a Tua vontade. Vem nos levar em paz para os nossos lares. Nos abençoa, Senhor. Nos protege e nos guarda. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Já que estou aqui à frente, nesse momento o diácono irá organizar a retirada dos irmãos. Enquanto isso, nós iremos cantar o louvor de despedida, tá certo? Que Deus possa abençoar a Carla pela mensagem cantada. Que Deus possa te abençoar e a tua família. Amém. Ao sair deste santo lugar,